Fala aí, Grilk, bem-vindos a mais um vídeo de tier list do Metagame OCG. O formato mudou, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, alguns decks caíram do competitivo, outros decks subiram bastante desde a última tier list, que eu acho que eu fiz em agosto só. Então dessa vez eu vou tentar fazer algo mensal. Os melhores decks eles não vêm realmente mudando. O que vem acontecendo é uma inclusão muito grande de tudo que sai no competitivo. Lembrando que essa tier list, ela é pré-Battle of Chaos. Tem algumas cartas interessantes para ser lançadas nessa coleção, mas eu não acho que vai mexer tanto na estrutura do competitivo, então eu acho legal a gente analisar o jogo como ele tá nesse exato momento. Se você sentiu falta de algum deck em específico, comente aí embaixo que ele pode estar na próxima tier list. Vamos colocar o Adamancipator aqui na tier 2. O Adamancipator, pra mim, ele é um excelente deck de combo. Ele tem o turno 1 tão FTK, eu diria, quanto o Drytron. Ele tem um grind game um pouquinho pior, porque assim, ele tem o Block Dragon, que volta todo turno, busca 3 cartas, mas diferente do Drytron, tem muita win condition fixada no extra deck, e isso acaba com que ele não tenha um main deck tão bom quanto o Drytron. O Adamancipator, ele já tem muitos synchros grandes, ele tem que encaixar jogadas um pouco melhor, e ele tem um pouquinho menos de espaço pra TK, e ele é um pouco mais sensível a hand trap, por isso que ele acaba entrando aqui nessa parte da tier list. Ele consegue integrar, por exemplo, a engine de Destiny Hero, mas só que, assim, você não precisa necessariamente disso. Por a gente ter Block Dragon aqui, uma coisa que vem ficando cada vez mais popular no Adama, são duas coisas na verdade. Uma é a engine de Miracle Rupture, que é aquela spell que manda monstro rock do deck pro cemitério. Fora isso, você tem o próprio Tackle Crusader, porque você acaba que consegue flipar um monstro na mesa, porque isso dá um Go Second bem mais legal pro deck. E agora, por exemplo, o Winda não é completo FTK, você tem um Tree Off num deck que dá um Book of Moon. A outra engine são duas, na verdade, engine que eu gosto de resumir em uma só. São as engines de emergência teleport. Uma delas é a Assault Mode, que a Assault Mode é uma engine bem forte, que você tem ali os Psyche maluquinho nível 1, que ele entra na normal, busca o Beast se descarta, busca Assault Mode, e o Psyche que ele pode revelar Assault Mode, trazer o Beast e modular o próprio nível. E a outra engine que é mais recente, eu não comentei sobre ela, mas talvez eu faça vídeo, é a engine de Punk. Não vou me estender muito mais, mas ele é um tier 2 sólido, tem resultados, é bom, se vai primeiro ganha, e o Go Second dele é esquisito, mas não é a pior coisa do mundo. Code Talker, ele caiu bastante, ultimamente ele voltou a ter um topzinho aqui e ali, mas nem de longe tá como ele tava no começo e no meio do ano. Agora ele deu uma caída bem legal, justamente pelo tema que eu abordei num dos vídeos aí passados. Ele não consegue integrar nem a engine de Destiny Hero, nem a engine de Brave Token, mas ele continua sendo um deck de trap muito interessante. O problema é realmente que decks de trap, eles estão tendo problemas bem grandes em lidar com o Destroy Fênix, porque é um pop todo turno, ele fica tirando o seu recurso de pouquinho em pouquinho, fica fazendo essa trocação de 1 por 1, que na verdade não é um 1 por 1, né? É 1 por 0, porque o Fênix ele vai voltar no próximo turno. Essa engine ela te dá 2 draws também, então os decks de trap eles estão tendo muito problema em colocar pressão. As suas interações elas têm que ser muito certeiras, e você tem que tirar muito valor de cada jogada pra parar os decks de combo e os decks malucos de controle e mid-range que também estão usando essas engines. Então, como tem muito push, o grind dos decks tá muito bom, o Code Trap ele acaba que ele cai bastante e ele tá deixando a desejar nesse competitivo. Então por isso eu deixo ele aqui até um pouco pior do que o Adama, porque o Adama ainda assim ele é muito explosivo e ele consegue sair do early bem rápido. O Code Trap ele sai do early pra ficar comprando interações ali com o Hit Liu, ele ameaça dar um Access Code, mas não é o suficiente pra matar, você precisa dar Normal Summon e Comita Play, fora que ele é um deck também de, entre aspas, controle, que leva Nibiru. E isso é bem chato num statement competitivo, certo? É por isso que eu considero ele um pouquinho pior do que o Adama. Dragon Link pra mim ele continua um rogue. Eu tenho que testar um pouco, mas eu sinceramente eu acho que por alguns fatores. Ele consegue integrar as duas engines, ele é bem forte. O problema é que o nosso querido Borrel End, ele é meio de papel, sabe? Ele é meio de papel, infelizmente, principalmente porque a galera tá usando muito. Uma carta que tá em todos os main decks é a Forbidden Droplets, e ela oblitera decks como esse amigo aqui. Porque o Dragon Link, diferente do Adama e diferente do Drytron, que são os outros combos fortes do formato, eles conseguem ter um follow-up legal. Por isso eu acho, o Dragon Link você quebra muito fácil a mesa dele, e o follow-up dele é bem pior do que os outros decks de combo. Ele encaixa as engines genéricas, mas ele tem o pior main deck. Você precisa passar das 40 cartas pro seu Dragon Link ser bom, e isso
diminui um pouco a consistência, e se você mantém nas 40 cartas, o teto do deck acaba que não é forte o suficiente também, porque ele já não retém follow-up também contra os outros decks de combo. Em seguida a gente tem o Dragon Maid. O Dragon Maid literalmente sumiu, mas eu tenho um pouco de fé nesse deck, eu não vou mentir, porque eu acho que ele, assim como o Cold Trap, ele é um mid-range mais puxado pro controle. Então eu acho que você tem que tirar muito valor de todas as interações, porque você precisa jogar muito bem, você tem que jogar de maneira excelente pra você ir bem com esse deck, porque ele é muito 1 por 1, não só nas suas jogadinhas que você faz no seu, entre aspas, combo de turno 1, como também nas interações que você dá no oponente. Isso é interessante do Dragon Maid, mas ele caiu bastante, eu não vou mentir, e de novo, ele não consegue integrar tão bem as engines genéricas, e por isso ele tá aqui. Drytron. O Drytron, ele tava aqui no formato passado e ele caiu pra cá, justamente por duas coisas interessantes. Ele não consegue integrar as engines genéricas, mas não, isso eu diria que só isso sozinho, ele não deixaria fazer o Drytron cair. Uma coisa que vem fazendo o Drytron cair bastante é como o Draw e Lockbird tá excelente nesse formato, porque o Draw, ele é literalmente um caçador de Drytron. Então a subida do Draw e Lockbird faz o Drytron cair aqui. Ele continua firme e forte, é definitivamente uma força da natureza, mas ele caiu bastante por ele tá sendo pego de tabela. Em seguida a gente tem o Eldritch. O Eldritch, ele é o único deck de controle que tá conseguindo se manter. Ele tá ainda, inclusive, um pouquinho melhor do que o Drytron. Ele tá quase aqui em cima. Mas alguns torneios ele tá representado muito bem. Porque duas coisas. Ele consegue integrar as duas engines genéricas do jogo, o Brave Token e o Phoenix Enforcer. E também, diferente de outros decks de controle, você destruir as coisas de Eldritch com o Enforcer todo turno é um pouco esquisito. Atrapalha. Não vou dizer que não atrapalha. Ele continua um controle. E nessa trocação de 1 por 1 por 1 por 1, ele acaba que é esquisito. Porém, ele tem esse recovery. Você tira uma carta de Eldritch e você sabe que ele vai ver outra. Fora que o Go Second dele, em relação aos outros decks de trap, é um pouquinho melhor, porque o Golden Lord na mão baita o Phoenix Enforcer maravilhosamente. Você tem os 3 Eldritch e as 2 Golden Land pra baitar o Phoenix Enforcer de maneira excelente com o deck. Lyrilusk Tri-Brigade. O Lyrilusk, cara, ele é um pouquinho melhor do que o Adama, porque ele tem engine de Tri-Brigade. E ele é um deck de combo degenerado, cara. Ele vai colocar as múltiplas Lyrilusk pequenininha ali, fazer o Topic Future, fazer o campo de Tri-Brigade tradicional com uma Polusa gigantesca. Você tem a opção de ir pro Simorgh e trazer Apex Avian. E ele é o único deck, ele faz relativamente fácil um Zeus de 6 materiais no grind. Fora que a Exceed maluquinha lá de ficar dando bounce, é interessante contra alguns decks, porque é muito melhor você voltar eles pra mão, por exemplo, contra o Sword Soul, contra o próprio Phantom Knight. É mais interessante você dar bounce dos monstros do que você mandar eles pro cemitério, porque eles têm valor. O Phantom Knight, ele tem valor banindo os Phantom Knights e criando mais vantagem, obviamente. E o Sword Soul, você impede que os monstros caiam no grave pra você banir com Taiá. Pra mim, ele é um pouquinho melhor do que o Adama, mas na verdade ele considera que os dois estão na mesma posição aqui pra mim, certo? E eu acho que o Adama, inclusive, ele tem um teto ligeiramente maior por causa do Block Dragon. Inclusive, eu vou deixar assim, na verdade. Vou deixar assim. Eu acho que o Adama, ele tem um teto um pouquinho maior. Orcust, ele é um Tier 2 excelente. Eu acho que diria que ele é um dos que tá em primeiro lugar na Tier 2, porque ele tem um dos Phoenix Enforcers mais legais do jogo. Porque ele tem os materiais que eu diria que você consegue mais tirar valor. Porque um defeito do Orcust é que agora, com uma única Galatea, o seu grind é horroroso. E o Phoenix Enforcer, ele literalmente conserta 2 fatores principais do deck. Mascarena não colocava pressão suficiente. Hoje em dia, com o Enforcer, você tem múltiplos follow-ups, porque você termina com o Grave lotado de Orcust, como sempre, e no lugar da Mascarena, agora você tem o Enforcer na mesa e os nomes de Destiny Hero no cemitério, sejam o Denier e o Malicious, ou Celestial e Malicious. O Denier é bem interessante, porque adiciona mais layer de jogada e você consegue fazer Link Climb na volta, sem precisar necessariamente, por exemplo, da Skeleton trazendo a Galatea de volta, e você pode tranquilamente ficar lupando o Jingirso agora que você tem o seu Phoenix Enforcer, que é uma pressão que vai ficar voltando todo turno ali na mesa, corrige esses aspectos. Fora que é uma excelente maneira de você jogar por cima de Lancia, né? Porque ele tem os problemas da lista dele, mas agora a Lancia não é completamente pânico. O primeiro Tier 1 da lista é o Phantom Knight. Definitivamente ele encaixa. Por que ele é tão bom? Por que ele é tão bom? Eu vou fazer o guia inicial do Phantom Knight Brave Token pra vocês, porque é um deck excelente, cara. Porque ele tem não só a versatilidade da própria engine de Phantom Knight, um Tier Scale, ele vê o deck de Phantom Knight inteiro. Ele não dá um FTK necessariamente, porque as interações dele já são boas contra os decks do meta em si. As Fog Blades são muito boas contra o Sword Soul, contra o Tri-Brigade. Ele é um pouquinho pior contra, por exemplo, o Drytron, Eldritch, contra decks de rosa no geral, mas pra isso você tem o Enforcer que cobre essa desvantagem que você teria, entendeu? Você tem o Enforcer que cobre essa desvantagem. Duas coisas, ele tem esse Enforcer que cobre essa desvantagem que ele tem contra a rosa, né? E o Brave Token, ele faz duas coisas por você. Um Extender nível 3,
tão somente quanto o Cherubini acessa a própria menininha azul. Então, por exemplo, se você compra Tier Scale Extender, você consegue tranquilamente juntar os dois no Cherubini, manda a menininha azul, e aí você já acessou o Brave Token e você já não vai levar Nibiru. Então eu acho bem legal por conta desse aspecto, e eu acho que ele merece estar aqui no Tier 1. Por ele colocar da melhor maneira possível a engine de Brave Token, eu acho que ele tá aqui na frente. Em seguida a gente tem o Prankids. O Prankids, pra mim, eu tenho uma dúvida muito grande se ele tá aqui ou se ele tá o último daqui. Eu acho que é justo deixar ele como o último da Tier 1, da fileira da Tier 1, porque ele também encaixa as duas engines de maneira bem excelente. Ele tem todas as qualidades e os decks que encaixam Tech Card tem, a engine é pequena, compacta, você consegue colocar deck até não querer mais. O Brave Token corrige aquela deficiência que ele tinha, que é levar coisa na Normal Summon e perder. O Brave Token já corrige isso. Isso é bem forte mesmo, não tem muito o que falar do Prankids. Continua um deck excelente. O Shadow, ele tá aqui atrás na Tier 1.5. É um deck de Winda, cara. É um deck de Winda e é um deck de grama. De todos esses aqui, você tem os dois, que é o Eldritch e o seu Shadow, que são decks de grama. E muitas das vezes isso vai ajudar você a levar um jogo ou outro, cara. Vai ajudar você a levar um jogo ou outro, porque a grama é uma carta anomalia da natureza. Ele acabou perdendo o Gama na última banlist, o que é bem gigantesco, eu não vou mentir, certo? Imagina o pânico do seu oponente em você dar grama, ele dá Ash e você dá Gama nele. Era pânico. Assim, era literalmente FTK. O que acontecia ali era literalmente FTK. E é um deck de Winda ainda, cara. Continua um deck excelente, cara. É uma ótima escolha, inclusive, caso você queira usar. E ele tem um espaço pra tech legal, cara, porque ele tranquilamente consegue jogar com 60 cartas. Não é nem sacanagem. Inclusive, eu acho a abordagem de 60 cartas melhor, porque garante muitos nomes de Shadow no main deck e você tem um grind um pouquinho melhor. O Sky ele caiu bastante, hein, cara. O Sky ele caiu bastante. A galera hypou demais no lançamento do Destroy Phoenix, mas com o lançamento de Brave Token, ele caiu legal. Eu não sei dizer em análise técnicas, sinceramente, o porquê, eu não conheço muito do Sky, mas já anunciaram o suporte de Sky Striker de novo, né, cara? Na Shine não sei o que box, vai sair suporte de Sky Striker, eu tenho certeza que ele volta pra cá. Então, por popularidade, ele caiu pra cá, ele não acompanhou essa evolução do Brave Token, mas continua um deck excelente. Ele tem também, assim como o Orkust, ele tem um dos melhores Phoenix Enforcer do jogo, como ele consegue modular ali se ele tá na main zone ou não, e ter essa interação de ficar trocando carta com o oponente, que é boa pra um deck de controle como ele. A gente tem o Tri-Brigade. O Tri-Brigade, ele tá lutando aqui com o Phantom Knight pra ver onde ele tá, e eu acho impressionante a maneira como ele já levou lista e continua aqui. É um deck assustador, ele, dos mid-ranges, é um dos decks mais assustadores, porque ele coloca uma board de Apollousa e Trap, que em vantagem de carta você olha, parece pouco, mas essa Apollousa é extremamente chata de lidar pra muito deck do competitivo, e fora que board breakers, né, que é a principal board breaker do formato atualmente, que é a sua Forbidden Droplets, não é tão boa, porque a Revolt, você modula ela, né? Você escolhe quando você vai querer dar o Shuraig ou não. Ele tem um grind muito bom, sabe? Ele te mata, a volta dele é muito assustadora. E, de novo, ele não conseguiu encaixar a engine de Brave Token, por motivos óbvios, né? Você, da sua Normal Summon, vai trigar banindo o bicho pra fazer link, mas ele encaixa muito bem o Phoenix Enforcer. VW, querido VW, finado VW, eu coloco ele, cara, eu não sei onde eu coloco o VW. Eu queria colocar ele aqui, mas nos últimos torneios ele vem caindo bastante, cara. Ele vem caindo bastante. Ele tá um pouquinho mais popular que o Orkust, porque é um VW, cara. Ele tem o Shen Shen, que é uma carta opressiva demais contra... Se você analisar aqui todos esses decks aqui de cima, se você deixa o Shen Shen e o cara não tem out, já é muito difícil de lidar, entendeu? Shen Shen Trap já é muito difícil de lidar. E ele também conseguiu integrar o Brave Token de maneira esquisitíssima, porque o main deck do VW é muito apertado, mas agora o Brave Token, ele também te ajuda a jogar por cima de Nibiru, né? Porque você consegue colocar uma Baroness ali na terceira summon e continuar jogando de VW. Mas eu não tô com tanta confiança no VW assim. Eu diria que, inclusive, ele pode ir caindo de pouquinho em pouquinho por popularidade, mas é o típico deck que, se jogar, se você deixar ele sonhar, ele vai sonhar até demais. Então eu gosto do VW, eu acho que ele é decente e ele merece estar aqui em cima, um pouquinho melhor do que o Orkust. Zefra que tá na frente do Dragon Link no Rogue. E falta versatilidade, cara. O que eu não consigo colocar o Zefra um pouco maior do que isso, porque falta versatilidade e falta popularidade. Mas eu acho que ele nunca vai ter a popularidade suficiente pra ser um deck performando com consistência no competitivo, porque ele é muito limitado no deck building. As melhores abordagens e que melhor conseguem resultados são aquelas que colocam puro gás, sabe? Todas as engines de pêndulo possível, Zefra, Endymion, DDD, coisa de Hulk, coisa de
de Auroradon, sabe? É puro gás. E você tem que trocar isso por colocar Tech Card. E você ganha muito mais valor tendo gás pra continuar jogando, sabe? Então ele é bem forte, é um deck excelente pra nível local, regional, mas pra um grande escopo competitivo, eu diria que ele não é uma das melhores opções. O Zodiac, falecido Zodiac, eu vi uma galera ou outra tentando usar ele de Zeus Turbo de novo, antes da banlist, mas agora que o Zeus foi pra 1, é definitivamente o adeus do Zodiac. Ele definitivamente não vai voltar. Esperanças talvez de que agora com a Zeus A1, talvez a Konami pense em voltar a Trident depois de assassinar o Terry Brigade, né? Se ela assassinar o Terry Brigade na lista, talvez a Trident volte aí mais pra frente. Cara, o Dino, outras vezes se eu tivesse que fazer a tier list no mês passado, eu colocaria ele aqui. Mas agora ele tá aqui, cara. Ele tá, inclusive, performando melhor do que o Zefra. O segundo Oviraptor dá muita consistência pro deck, cara. Você tem 3 miscelâneos, 2 Oviraptor e 3 Fossil Dig. É muito consistente. E a gente sabe que um Dino é capaz. Vocês aí estão vendo o Dino jogar muito mais tempo do que a gente, e vocês sabem o quão opressivo esse deck é indo primeiro, quão versátil ele é indo primeiro, e quão absurdo ele é indo segundo. Conductor Tirano é um powerhouse. Flander, Roguezão Show. Eu diria que ele tá aqui. Eu acho que ele é um pouquinho pior que Zefra. Eu não vou mentir. Eu acho que se você tivesse que escolher entre os dois decks pra um torneio, eu escolheria Zefra. Porque, cara, ele ainda falta muita coisa. Não sei se anunciaram todas as cartas de Battle of Chaos, mas se vier uma rota, ele vem pra cá. O deck vem pra cá, no mínimo, e possivelmente pra cá, dependendo da rota que derem pro deck. Mas, por enquanto, ele tá aqui, ele é um deck bom. Se ele joga, ele ganha. Ele tem um grind excelente, porque ele não para de gerar vantagem. Toda vez que ele consegue jogar enquanto volta recurso. Isso é absurdo, é completamente insano. Não, na verdade, eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o Dino, não vou mentir. Eu acho que ele tá ainda um pouquinho melhor do que o Dino por resultados. Tá muito cedo pra mim dizer se o Dino tá... Dependendo, o Dino, ele consegue até ir pra cá no próximo mês, dependendo de como o formato evoluir. E na próxima tier list a gente vai ver. Agora, mais um aqui pra salada de mid-range tier 1 do formato, que é o Sword Soul. Esses três aqui, eu tô colocando nessa ordem, tá? Mas, cara, eles estão sambando. Os três estão sambando, é um melhor do que o outro aqui, porque isso aqui leva a Lancia, isso aqui leva a Lancia, e isso aqui leva a Token Collect. E os três, nenhuma dessas cartas é, tipo assim, FTK absoluto, sabe? Porque você tá rodando Phoenix Enforcer nas três. O Sword Soul, ele tem todo aquele negócio, aquela discussão de que ele não segura follow, mas o turno 1 dele é tão forte, sabe? A Baroness, ela é tão opressiva. O Xiao junto da Trap é tão opressivo e ele faz isso de maneira tão consistente que é, assim, é absurdo. O Goal Second dele, cara, sabe, são 3 pushes. Fora que pós-side você ainda tem que lidar com as Board Breakers. Você tem a Ecclesia que entra Special, você tem a Normal Summon e você tem o Long One. E o Long One, cara, ele é... Você não pode deixar ele encaixar o Long One, porque se o Long One encaixa, significa Blood Rose. E o Blood Rose, ele tira o grind de todos os decks que estão aqui. Porque todos os decks que estão aqui precisam de Grave pra grindar. Então, encaixar o Blood Rose é assassino, cara. O valor que o Sword Soul tira com pequenas jogadas é muito grande, sabe? O valor que ele tira com uma rotinha indo segundo é muito grande. Ignister aqui tá em Roguezão Show. Assim, o Ignister, ele é esquisito, cara, porque eu sinto que dá pra colocar ele aqui. Eu sinto que ele é melhor Plunder, na verdade, que Dino, porque o Arrival, ele é um powerhouse também, cara. Vão ter jogos que você vai colocar o Arrival ali, o cara vai olhar pra você e vai falar: ah, cara, você é um Cybert ou você é um Drytron? Você é um Drytron, né, cara? Não tô jogando com um Drytron, levei um FTK aqui, sabe? Arrival com o Cyberse Quantum Dragon ali é um FTK contra alguns decks, cara. Então eu acho que dá pra colocar ele aqui tranquilo, inclusive até um pouquinho melhor do que o Code Trap, porque ele dá FTK, ele consegue dar FTK. O problema dele é que ele é sensível, né? Endymion eu tô falando aqui, a gente tem o Zefra, que pode ser o Zefra com Endymion, pode ser que é a build mais normal, né? Que é Zefra, Endymion com o seu DDD, e aqui é Endymion Mythical Beast. O Endymion Mythical Beast tá aqui atrás, porque ele é um deck estupidamente difícil de usar. Você tem que sequenciar, buildar muito bem, sabe? Porque é literalmente um deck de FTK. Você não teca com o deck. 500 cartas de draw, 500 spell de alto impacto, rezar ali pra ganhar, sabe? Você não teca com o deck. É um deck que mama completamente pra Maxê, mas se o oponente não dá Maxê, não tem hand trap que pare, se você joga bem com o deck. Salamangreat, o Salamangreat tá aqui, cara. Eu tô muito feliz. O Salamangreat, ele tá subindo muito em popularidade e é um deck que eu acho extremamente saudável e eu tô gostando muito, sabe por quê? Porque ele tá subindo
vindo por usagem. Por que ninguém tá usando, sabe? Ele ganhou ali um evento da Next Play e tá subindo muito em popularidade como o Tier 2. Ele tá, eu diria, até um pouquinho mais popular que o Orkust. Isso aqui é literalmente os japoneses com Alzheimer. Esse deck não leva Lancia, esse deck não leva Draw. Então, cara, é muito forte, cara. Esse deck é muito bom nesse formato. E ele consegue integrar as duas engines. Ele consegue, mas nem sempre é tão bom, cara. Eu acho que ele não precisa necessariamente. Em seguida, a gente tem o Magician. O Magician, ele tá na frente do Dragon Link, mais atrás do Zephyr. Por quê? Ele tem muita carta na lista. Ele tem muita carta na lista. E assim, tiraram a Pendulum Call, mas engraçado é que as variantes que estão topando dele não usam Pendulum Call. Ele é o típico deck, assim, que vai topando de vez em nunca. Cara, ele continua absurdo, porque a gente tem, igual eu falei, a gente tem o Starving Venom que copia efeito, a gente tem o Electromite, a gente tem o Hulk, a gente tem aquela carta que busca as Pendulum Graph, entendeu? A gente tem 2 Jokers. Então, cara, o deck ele tá muito legal. O problema dele realmente é, se você analisar, todos esses decks aqui, eles tecam muito bem, cara. Eles atacam o meta muito bem. E formato assim que tá muito going first oriented. E isso impede um pouquinho ele, porque ele quebra boards muito bem, mas enfim, ele não consegue tecar muito bem, ele não consegue se defender contra tudo isso aqui. E entre você ter um coin flip que você tem segurança de que você primeiro vai ganhar, e aqui você tem a segurança de que você vai primeiro vai ganhar também, sabe? Tanto quanto ele. Mas indo segundo, você não tem tanta segurança assim, porque por você não ter tech, você não se protege tão bem com range traps e outras coisas aqui. Aqui você já tem essa segurança também. Em seguida a gente tem o Hero. O Hero, ele tá aqui, exatamente aqui. Ele tá melhor do que esses dois. Essa tier list tá ficando muito boa, cara. Tá ficando bem satisfatório fazer. Eu acho que tá bem legal. Tem o melhor Phoenix Enforcer do jogo. O Hero, ele, assim, melhorou muito o teto do deck. Agora o deck, ele consegue fazer um board de turno bem mais opressivo com o Enforcer, mas a melhor abordagem nunca foi essa. A melhor abordagem é você conseguir fazer o Enforcer com pouquíssimo investimento, coisa que Hero não conseguia fazer antes. Colocar o Incondition na mesa com pouco investimento, e com um pouco mais de investimento você consegue, por exemplo, terminar de Enforcer Dark Law. É muito forte, cara. É muito forte. Enfim, agora o Hero consegue jogar de maneira mais consistente, TK bem mais. A gente tem o Shark, que é o Kurageshaku, né? O Kurageshaku, eu diria que ele tá na frente do Dragon Maid. Não, ele tá aqui. Ele tá junto do Dragon Maid, cara, eu diria. Porque eles dois são bem parecidos, sabe? Eles conseguem TK bem, mas você precisa pilotar o deck de maneira muito boa. E os dois também são muito sensíveis à interação, sabe? São muito sensíveis à interação. E hoje em dia, você vê que esses decks aqui, eles saem do early muito rápido, cara. Já esses dois decks aqui, eles são bem mais tranquilos, eles jogam um jogo bem mais tranquilo. Mas o que eu gosto no Shark é que ele tem o melhor Torrential Tribute do jogo, porque além de ele ser buscável, você tem aquele spell que busca ele, que protege a sua mesa e só quebra a mesa do oponente. Isso é importante, porque a Torrential é uma ótima interação. Contra esses 4 decks aqui é uma interação muito decente, e contra alguns desses decks aqui é uma interação minimamente boa. O problema dele é que a interação ele não tem layer de jogada muito boa, sabe? O seu único layer de jogada, eu diria que é o White Veil, né? É aquela spell que revive e busca, e isso é bem forte. E por fim, o Brave Token em si, que é as variantes de Good Stuff. As variantes de Good Stuff, eu diria que elas estão na frente do VW, na frente do Sky, na frente do Shadow, na frente do Drytron, mas não na frente do Eldritch. Cara, é um variante de Good Stuff. Tu pegou as duas engines do jogo e você pode ter a escolha de meter outras engines que fazem Hulk. Então, qual que é a ideia do deck? Brave Token, Phoenix Enforcer e qualquer engine que faça Hulk. Seja Normal Summon Sangan, seja Normal Summon que traz um bicho do deck e faz Hulk. Qualquer jeito que faça Hulk e TK um monte de coisa boa. Não tem como dar errado, porque é exatamente a mesma premissa desses 4 aqui de cima, que você tem Brave Token, Phoenix Enforcer e uma play principal. E no caso aqui a escolha é sempre você ir pra play de Hulk, porque a play de Hulk Auroradon é extremamente moldável, porque você consegue terminar ali com Barones e Borrel Savage, você tem a escolha de terminar em Barones com o seu... Você consegue fazer também com a Cupid Pit, você busca ali o Nemesis de Thunder e você consegue fazer o Colossus também, o que é uma board opressivaça. As builds que você escolhe por ter um combo de Hulk mais moderado, você consegue inclusive colocar Floodgates, There Can Be Only One. Esse deck é muito bom, vale a pena testar. E eu diria assim que, na verdade, eu acho que o Drytron ele tá um pouquinho melhor, porque é um Drytron, né? Querendo ou não, o Drytron é Drytron. Mas ele tá melhor do que esses 3 aqui, com certeza. E, cara, eu acho que essa tier list ela ficou bem decente. Eu acho que eu não deixei ninguém de fora que realmente tá dentro do cerco do competitivo. Eu acho que essa tier list aqui faz muito sentido e tá muito bem feita. E eu acho que isso aqui é um bom retrato da maneira como o nosso metagame tá no momento. Então, esse é o vídeo. Esse é o nosso formato. Estupidamente aberto, estupidamente difícil de sidear, mas por ter todos esses decks aqui terem um turno 1 tão bom e ter um turno 2 realmente
assim, decente um contra o outro, né? Não é assim, você não consegue mirar em ninguém, mas ao mesmo tempo você consegue colocar, sei lá, 3 droplets na maioria das vezes que resolve o seu problema. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes não. Às vezes não, mas na maioria das vezes resolve o seu problema em algum nível, você consegue tentar quebrar a board do cara. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Nem sei quanto tempo deu o vídeo. Nossa, deu muito tempo. Isso aqui virou uma odisseia, eu vou ver se eu edito isso aqui e fica mais dinâmico, mas enfim, essa é a tier list do mês de outubro, eu espero que vocês tenham gostado. É isso, Deus abençoe a todos, Griômio, vazando. Me deixa e não adianta procurar, se não sou visível ao seu olhar. Estou perdido no meio deste caos. Não me procure, não veja quem eu me tornei nesse lugar ruim. Preciso te salvar, me manter distância, se lembra.